Mas normalmente esses manuais sobre empreendedorismo são escritos por gente que nunca empreendeu, ou que vende curso. São escritos por pessoas que nunca montaram nenhum negócio. Porque eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que encontrar é um problema, mano. Encontra um ângulo, encontra alguma coisa que ninguém fez, e que fale sobre aquilo que você. Procure algum serviço, algum produto que você gostaria de consumir. Eu não faço nada que eu não tenha muito orgulho. Eu não faço nada por dinheiro para começar, até porque o dinheiro para mim é consequência. E eu faço as coisas porque eu gosto daquilo que eu estou fazendo. Eu me interesso de verdade. É um interesse genuíno. Eu não faço aquilo porque eu falo, isso aqui vai dar grana, porque senão eu abria franquia, né? Eu franqueava os meus lugares, ou fazia outras coisas. Olá a todos, eu sou Ivan Padilla e esse é o Limonada, uma série de videocasts com empreendedores brasileiros, um projeto da Oficina Reserva em parceria com a Exame. Quem está hoje aqui com a gente é o Facundo Guerra, fundador e diretor executivo do Grupo Vegas. Facundo, muito obrigado pela presença. Eu adoro você todo sério, assim, desse jeito. A gente não tá acostumado, porque a gente é meio amigo de infância. E aí ele. Eu preciso fazer então esse esclarecimento aqui. Eu conheço o Facundo há uns 25 anos, Mais mais ou menos, 30. 30 É, anos. uns 30 anos. E é muito legal porque assim, esse videocast, essa série, fala muito sobre reinvenção. Então, eu testemunhei a reinvenção aqui do Facundo. Então, quando a gente se conheceu, acho que você era executivo de uma multinacional. Era engenheiro. É, exatamente. O Facundo era um cara muito sério, camisa social, tudo. Um É, chato, né? Eu me lembro que eu era muito chato quando eu te conheci. Eu admirava muito vocês, meus amigos daquela turma. Nossa, eu queria ser muito como vocês. Vocês que eram os cool. Aí corta, eu fui morar um tempinho fora e quando eu volto, o Facundo, ele tá abrindo uma balada na Rua Augusta. E eu falei, o Facundo, meu amigo, tá abrindo uma balada na Rua Augusta. Enfim, então foi 1 ano e meio, 2 anos ali de profunda transformação, né? Então, queria que você começasse contando um pouquinho ali o que aconteceu ali. Quem era aquele Facundo? Quem é o Facundo que virou depois e como isso aconteceu? Cara, eu era engenheiro, né? Eu fiz engenharia na Escola de Engenharia Mauá e eu me saí da Escola de Engenharia com muita aridez interna, porque quando você fica 5 anos estudando engenharia, você não lê, você não conversa com gente interessante, você dialoga com máquinas, engrenagens e lubrificantes, esse tipo de coisa. E aí eu saí e a gente se conheceu por causa da Carol Quintanilha, né? Eu tive um crush nela, que foi completamente não correspondido. E por causa da Carol Quintanilha, eu conheci o Flávio, conheci o Sérgio, te conheci, a turma era toda feita de jornalistas, e por causa disso eu fui fazer jornalismo. Porque eu admirava tanto vocês, né, fotógrafos, jornalistas, que eu falava, cara, eu me sinto muito burro perto dessas pessoas. Aí eu fui fazer uma pós em jornalismo ali no COGEA, na PUC. E isso mudou minha vida, porque ter encontrado vocês naquele momento, eu vinha de um lugar muito compartimentado, assim, né? Meus amigos eram todos uns bolhas. Eu não conhecia gente humanista, né? Que gostava de música, que gostava de cinema. Então, quando eu saí da escola de engenharia e eu me deparei com essa primeira turma que eu fiz de jornalistas, que foi minha primeira família, né? Depois dos amigos de infância, isso para mim me mudou internamente, porque me provocou a fazer jornalismo, e porque me provocou a fazer jornalismo, eu comecei a fazer outros amigos, Te despertou interesse? me despertou interesse, aí eu mudei de trampo, fui trabalhar na American Online, né, eu fui trabalhar com conteúdo na American Online, já aliando as áreas de jornalismo e conteúdo. E cara, se eu não tivesse feito jornalismo, talvez eu não tivesse, porque um empreendedor, eu entendo que também ele é um comunicador. Que é um bagulho muito louco, né? Porque você imagina uma coisa na tua cabeça e você tem que, de alguma forma, transferir essa energia interna e conseguir enfechar uma série de energias diferentes para daí você solidificar ela em algo que era etéreo. Então é uma materialização. É uma materialização de uma ideia. E para isso você tem que ser um bom comunicador. Porque o grande parte do trabalho é evangelizar. Explicar, fazer briefing, contar o que vai ser. E naquela época você estava em Barcelona, né? Sim.
Fui morar em Você foi Barcelona. morar em Barcelona. É. E o Flávio, ele foi visitar, né? O Flávio, que é o nosso amigo em comum, ele foi visitar o Vegas quando era só uma garagem. Era uma garagem. Você não foi na obra, né? No final da obra. Você foi logo Eu já depois. cheguei e já estava Já estava nos finalmente. acontecendo. É. 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 E eu me lembro que meus amigos de então, eles iam no Vegas e eles falavam, todo mundo me tratava como se eu fosse um lunático. Todo mundo fala, que porra que você tá fazendo, cara? Meu pai falava pra mim, você tá doido, você tá largando... Que eu não tinha sido largado, né? Eu tinha sido demitido. Então, o Vegas foi um ato de desespero. Então, pra mim foi um negócio muito... Eu acho o desespero, assim, a desesperança, o desespero, a dor, são ótimos combustíveis existenciais, assim. É, porque assim, entre você criar interesse por comunicação e outras áreas e você empreender, já também vai uma distância, assim. Imagino que já foi uma transformação para você sair da sua casca de engenheiro, como você falou, para esses outros interesses. Agora, abrir uma balada, aí já Cara, mas uma vez que você se arrisca na vida e você ganha a segurança de que o salto no vazio não te arrebentou todos os ossos, você fica viciado na na sensação, adrenalina. na adrenalina de continuar se arriscando. Por isso que você gosta de saltar de paraquedas É, também? eu gosto de fazer. Eu ando de moto, como você também, mas eu tenho uma visão um pouco confortável. Eu não gosto de conforto. Eu gosto sempre de tentar procurar um novo caminho, fazer uma coisa nova. Eu gosto do risco. Mas tem pessoas que são afeitas ao risco e tem outras que não são. E eu, como venho de uma família de classe média baixa, o risco é um privilégio, né? Para você poder correr risco, você é completamente ensandecido ou você está num campo de privilégio. E eu não tinha o privilégio vindo de uma família de classe média baixa. Então, eu nunca fui disposto ao risco. Eu sempre fui mais conservador, fui fazer engenharia porque meu pai falava que eu tinha que ter um bom emprego e tudo mais. E aí, uma vez que eu me arrisquei, porque você também fazer essa transposição de engenharia, de ciências exatas para as humanas, é um bagulho que ninguém faz. Ninguém faz esse caminho. São pouquíssimas pessoas que fazem isso. Porque é dinheiro, é tempo, e a gente normalmente estuda para aplicar para a nossa carreira, o que acabou criando uma difusão enorme no meu currículo. Você olhava para o currículo, o cara é engenheiro, mas está fazendo jornalismo internacional e político. Não faz sentido. E uma vez que você faz essa transposição, esse primeiro risco, tudo fica pequeno, sabe? Tudo fica menor, assim. Hoje em dia os riscos são... É óbvio que eu não sou doidão, eu calculo muito bem, né, o nível de risco que eu tô correndo e o que que eu vou tirar daquilo. Hoje, talvez mais do que talvez naquele começo. É quando você é jovem, né, Ivan? É, né? Hoje em dia, quando você é jovem, você faz besteira e dá tempo de corrigir o percurso. Não que a gente esteja com o pé na cova, mas hoje em dia a gente tem família, né? A gente tem dependentes, Mais boletos para mais pagar. boletos para pagar. Então mas eu continuo sendo doidão, assim, eu me arrisco demais. Sim. Eu me arrisco demais por tédio, porque eu não aguento mais fazer as mesmas coisas que eu faço. Então eu tendo a procurar novos territórios porque eu tô cansado de fazer a mesma coisa. Porque o Vegas, né, que foi o primeiro empreendimento aí do Facundo, foi um sucesso absoluto, né? E Assim, foi muito inesperado. muito bem. Foi muito inesperado. Inesperado para você? Foi inesperado, cara. Meu, eu me lembro que eu fiz uma festa. Eu não tô zoando. Você não tava aqui em São Paulo. Você tava morando na gringa. Eu acho que eu fiz uma festa em casa 1 ano antes, ou 2 anos antes, e foram tipo 2 pessoas. Foi constrangedor. Assim, eu não tinha muitos amigos. Vocês foram meus primeiros amigos, porque eu tinha perdido contato com os amigos de infância e eu não tinha feito amigos na engenharia, porque, né, como eu, chatos pra cacete. Então vocês foram os meus primeiros amigos, assim, legais, amigos que eu falava, pô, vou me divertir, vou aprender. Era uma turma muito legal, é uma turma muito legal, porque a gente ainda se conecta de vez em quando. Mas, cara, eu não tinha muitos amigos. Então, como que você sai daí para abrir uma boate para 500 pessoas que você tem que encher todos os dias, sendo que a gente nem ia pra festa. A gente fazia algumas festinhas, mas a gente não ia em boate. Tinha festa na casa do Ramiro, festa na casa dos outros amigos. Mas a gente não ia em boate. E era uma época pré-redes sociais, né? Que acho que hoje isso É, deve ajudar muito na conexão e tudo, né? sim, Mas você tinha que encher uma boate sim. sem redes sociais. Mas eu sou engenheiro.
E engenheiro gosta de problema, cara. Eu vejo problema, eu salivo. Então eu me lembro que é muito doido, né? Porque não existia Facebook, nem Orkut na época. Mas eu me lembro que eu fiz um bagulho muito esquisito, que hoje eu me lembro no Instagram. A Polaroid saiu do Brasil, ali no começo dos anos 2000, né? Ela entrou em falência e tudo mais. E os fotógrafos do centro, porque eu conhecia bem o centro já naquela época, eles começaram a vender os filmes de Polaroid por R$ 1. Eles estavam dando os filmes de Polaroid porque tinham parado de fabricar. Aí eu peguei várias Polaroids que eu encontrei, comprei todos os filmes que eu encontrava naquelas casas de fotos ali do centro e distribuía para todo mundo que estava trabalhando na obra fazer foto do Vegas na obra. E aí eu pegava uns calhamaços de foto assim, instantâneas, e ia para PUC e distribuía. Aí eu escrevia atrás Vegas, 1/6 de 2005, Rua Augusta 765 atrás. Ia distribuindo no CEAS. Eu sempre fazia isso porque eu já estava fazendo PUC, né? Estava fazendo mestrado. Então eu ia distribuindo no CEAS da PUC, do Mackenzie, da FAAP, que era tipo, com umas fotos assim, eram umas fotos muito toscas, era um pedaço de neon brilhando, ou uma fileira de tijolo, porque pedia para os pedreiros também fazerem foto. Sim. Então era uma maneira de você. É quase um Instagram, né, E cara? deu certo, assim? Você conhece gente que foi por causa disso? Eu recebi, Cara, eu eu não fui dei certo, impactado. mas virou memorabilia, porque Sim. depois o Vegas ficou mais conhecido e as pessoas que tinham pegado aquelas fotos me mostravam. Então, mas é uma coisa que eu acho que eu tive, porque eu aprendi o jornalismo um pouco mais tarde, ele me trouxe uma sensibilidade de conseguir contar uma história. E eu contava uma história através do Vegas. Eu chamava Vegas porque você tinha todos os neons do lado. O que tinha na Augusta para quem não conhece a história da Augusta, naquela época ela sofreu uma decadência abrupta depois dos anos 80, né, com shopping centers abrindo em São Paulo, final dos anos 70. Ela era uma rua muito elitista e ela começa a ficar decadente. Aí nos anos 80 e 90 ela vira uma zona do Baixo Meretrício, assim, zona dos lupanares, das casas de tolerância, dos prostíbulos. E você descia assim a Rua Augusta, era muito onírico, porque tinha muito neon nas fachadas, era pré-lei da Cidade Limpa aqui em São Paulo. A paisagem ia mudando mesmo, né? Você A paisagem descendo, ia mudava e mudando. ela era um triângulo das Bermudas, porque você tinha Cerqueira César, Higienópolis, o centro antigo, e você tinha aquela rua que ninguém gostava de andar porque ela tinha uma impressão de insegurança, né? E ao mesmo tempo tinha um entretenimento mais barato, né? Era a enclave dos veganos, dos punks, dos skinheads, tinha o Hullish, tinha umas casas ali que eram casas de rock, o Alts. A Louca já existia, né? Que foi uma boate gay super emblemática aqui em São Paulo, mas ficava ali na Frei Caneca. E eu morava ali perto com a Thaís Moll, né? Que era minha namorada, então a gente morava ali perto. Então, a Vegas que a gente descia, chamava Vegas porque era puta, cocaína e neon. O que que é Las Vegas? Eu zoava, parece uma Las Vegas de pobre, né? Parecia Sim, uma sim. Las Vegas de terceiro mundo. Bom, e Aquele tinha as fichas de poker, né? Que você usava então, ali, mas né? aí você entrava no Vegas e tinham todos os neons ali na Sim. parede. Uhum. Então era uma espécie de uma contaminação daquela rua. O Vegas era um nome irônico. Então era como se toda aquela rua, todo aquele caos tivesse de alguma forma entrando, mas era um caos controlado, porque aí a classe média e a elite começam a se sentir seguras para voltar a frequentar a Rua Augusta. E era muito particular, cara. Eu me lembro que eu descia a Augusta para ir pro Vegas, cara, e o entretenimento começava do lado de fora. Era um negócio muito vivo, assim. As pessoas voltando a frequentar, né? Voltando aí para, quer dizer, nem voltando, né? Gente que ia pela primeira vez, né? E Ah, começava a ir para Augusta, frequentava e tinha todo. e E era um momento que não tinha isso, né? Hoje você vê, assim, acho que a cidade sendo explorada de um outro jeito, e acho que isso deve muito ao seu trabalho, mas naquele tempo não tinha isso, né? Vou não. arriscar, eu vou para um lugar diferente em São Paulo. Não, porque você não tinha. A gente tinha uma relação completamente diferente com os espaços. Naquele tempo, o lugar era a rede social. Então você ia pro Vegas e você encontrava um certo tipo de gente, designers, artistas, jornalistas. eh, Você encontrava um tipo de humano, porque você frequentar um espaço significava pertencer a um determinado recorte estético de mundo. Sim. Então o lugar era a rede social.
Hoje em dia, os lugares são subalternos à rede social e você vai para postar, para fazer uma selfie. Não estou dizendo o que é melhor ou pior, é só de naturezas completamente diferentes. E como a gente não andava com celular o tempo inteiro, se comunicando o tempo inteiro, o fator do risco era muito mais sedutor. Porque você realmente não sabia o que ia acontecer. Você entrava, você não tinha visto fotos. Hoje você vai para dentro de um lugar, você já viu todas as fotos, você viu os reviews, alguém já te comentou, alguém chegava para você, você ia parar no Vegas ou em qualquer boate, em qualquer lugar, falando, mano, o lugar é muito doido. Eu saí de E lá era às uma história, 7 horas da manhã, eu nem sei como eu saí de lá. que era uma história para contar depois, né? Você... Você não É, acredita, eu fui num exatamente. lugar E você assim. contava ao pé do ouvido. Você não projetava isso numa rede social para Sim. milhares de pessoas. Uhum. Então era um núcleo dos amigos, dos amigos, dos amigos dos amigos, dos amigos dos amigos, até que bluf, Tinha todo esse charme, né? estourava. Sim. Então ele tinha uma coesão de tipos de humanos que iam para lá, sabe? Por isso que eu te falo que era uma rede social. E é muito interessante, porque realmente você não tinha ideia do que ia acontecer. Hoje, por mais, vamos supor, você vai numa casa de, vamos pensar numa coisa doida, swing. A experiência já tá, você já sabe. Eu nunca fui numa casa de swing, mas eu sei exatamente o que acontece dentro de uma. E não é, por mais doido que possa parecer, ou num cassino clandestino, qualquer lugar que tenha um caráter de sedutor ou de perigoso, as experiências são muito compartimentadas hoje. O nível de risco que as pessoas correm é muito menor, as coisas são muito mais previsíveis. E naquele tempo tinha um caos eu fico eu não digo que é melhor do que hoje, porque eu não sou saudosista, mas eu fico feliz de ter visto isso. De lá para cá, quantos lugares você já abriu? Entre bares e baladas? 27. 27. 27, Você já contou isso 28. uma vez, de que assim, essa sua experiência, assim, sua guinada pela comunicação te ajudou numa coisa. Você cria um storytelling perfeito, assim, como você fez com o Vegas, né? Assim, você Uhum. criou toda uma história, todo um conceito em cima de cada casa, né? Assim, eu acho que isso acaba sendo um diferencial para você, até porque é o seguinte, você é uma pessoa que não bebe álcool, nunca bebeu álcool, Nunca. você Você não nunca me gostava de sair viu à botando. noite. Então, É? assim, você é se o empreendedor é aquele cara que o manual do empreendedor diz, poxa, procura algo que você conhece, um público que você conhece, você fez o oposto, né? Aham. Mas criando conceitos, enfim, trazendo uma coisa que era sua ali, né? Que era um aprendizado seu em cada lugar. Mas normalmente esses manuais sobre empreendedorismo são escritos por gente que nunca empreendeu, ou que vende curso. São escritos por pessoas que nunca montaram nenhum negócio. Porque eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que encontrar é um problema, mano. Encontra um ângulo, encontra alguma coisa que ninguém fez, e que fale sobre aquilo que você. Procure algum serviço, algum produto que você gostaria de consumir. Eu não faço nada que eu não tenha muito orgulho. Eu não faço nada por dinheiro para começar, até porque o dinheiro para mim é consequência. E eu faço as coisas porque eu gosto daquilo que eu estou fazendo. Eu me interesso de verdade. É um interesse genuíno. Eu não faço aquilo porque eu falo, isso aqui vai dar grana, porque senão eu abria franquia, né? Ou franqueava os meus lugares, ou fazia outras coisas. Então E, acho que. desculpa, Desculpa. desculpa, fala. Não, então Não, acho que encontrar um ângulo legítimo para um espaço social, dar um uso para um lugar que estava abandonado. Às vezes eu começo com um projeto, eu concebo um projeto e ancoro ele num espaço, que aconteceu com o Love. Né? Já tinha o projeto do Love Cabaré, eu ancorei ele no Love Story porque eu precisava de um corpo para ser possuído pela ideia. Às vezes o lugar emana um conceito, como já aconteceu com Arcos. Então eu achei o Arcos, eu falei, fala, o que que você quer? E tem uma coisa meio mediúnica nesses rolês, assim, porque eu não sou nada espiritualizado, nem sou até agnóstico. Mas esses lugares falam, cara. É muito doido. Você entra num lugar, e eu tenho muito essa coisa de querer entrar em lugar abandonado, gosto de filme de terror. E você entra num lugar, os lugares falam, é um bagulho muito doido. Mas eles não falam porque tem espíritos. É porque tanta gente passou dentro desses lugares que de alguma forma essa energia fica impregnada nas paredes, nos dutos, fio de cabelo, resto de pele. É energia mesmo. É um bagulho muito doido. Eu entrava no Love, eu entrava no Love Story. Mano, o lugar falava, gritava. Eu entrava num cinema abandonado, num espaço cultural. Agora tô mexendo com outro projeto, cara. Eu entro dentro do lugar
de alguma forma ele começa a vibrar numa frequência que eu consigo entender. E o Bar dos Arcos acho que é muito isso, né? Assim, de todos os lugares que você abriu, que eu conheci, acho que o Bar dos Arcos talvez seja o mais que você passa essa sensação de falar assim, nossa, que lugar é esse, assim, né? O que que era isso aqui antes desse bar? Era o Bar dos Arcos era um lugar assombrado. Ele estava literalmente tapumado. E você sabe que eu abri o Bar dos Arcos porque uma pessoa me mandou uma DM no Instagram falando que tinha sonhado que eu tinha aberto um bar de jazz lá. Não tô zoando. Sério? Mandou uma DM no Instagram. Aí eu falei, jura? Porque meu trampo é esse, Ivan. Eu pego um sinalzinho minúsculo e aí eu começo a amplificar ele. É um bagulho muito estranho. Eu amo fazer. Por isso que eu fiz 27. Porque as coisas começam dos jeitos mais vulgares que você possa imaginar. Eu trupico em algum lugar, o mirante, eu parava, eu ia estudar no MASP, na História da Arte, aí eu parava a moto, eu via aquele lugar assim, sombrio, cabuloso. Mas com aquela vista É, toda, eu naquele falava, cara, que lugar, lugar que é esse? Que porra que é essa? Encostava a cara na grade, tentava pular a grade. O Arcos foi isso, uma DM, aí eu fui lá, tinha um tapume na entrada do bar. Aí eu tirei o tapume assim, os porteiros falaram, não, esse lugar é assombrado, a gente já ouviu piano aí dentro, o lugar é cabuloso, não pode, a energia é ruim. Como eu não acredito em fantasma e energia, pra mim não pega. Você não vê o que você não acredita. E eu entrava e falava, não, é um negócio muito estranho, porque ele tem algo de quase mediúnico mesmo, de conseguir conversar com os espaços e falar o que que você quer para voltar de volta, para voltar a existir. Porque assim, cada lugar desses que fecha é um pedaço da nossa identidade de paulistano que vai embora. Eu não falo isso metaforicamente, não. Eu falo isso literalmente, porque São Paulo não tem paisagem natural. O que São Paulo tem é paisagem humana. Então, toda a nossa identidade, nossa construção identitária aconteceu dentro de lugar fechado, dentro de restaurante, dentro de cinema, dentro de igreja, dentro de bar. Então, esses lugares se fecham e a gente começa a perder os referenciais históricos, sabe? Sim, Então, tudo bem que a gente tem um Parque do Ibirapuera, uma Avenida Paulista, mas mesmo esses referenciais, eles são relativamente recentes, né? sim. Você vai pensar do MASP como um cartão postal, tem 50, 60 anos. Porque eu sei que você gosta de. Você reage bem com provocação, né? Você gosta de problema, como você disse. E você sai em todos os lugares, como o Rei da Noite Paulistana. Eu sei que você detesta esse. Eu só acho cafona, mas tudo bem também, eu nem me importo muito, na verdade. Ah, tá bom, vai. Rei da noite, tá. Não sou rei de porra nenhuma, a gente tá jogando Game of Thrones agora. Mas você tem muito orgulho do que você falou, né? Você tem muito orgulho dos lugares que você abriu e de você Tenho, ter, assim, tenho. transformado a noite, assim, para muita gente e ter oferecido oportunidades, assim, e diversões diferentes para públicos Cara, o que me diferentes. dá mais orgulho, de verdade, pega essa visão. Um dia eu me deparei com uma garagem de carros blindados abandonada. Aí eu entrei lá dentro e falei assim, caralho, esse lugar é especial, dá pra fazer um bagulho louco aqui. Aí sem dinheiro, né? Porque eu não era rico. Aí eu falei, pô, vou começar a combinar, vou pegar um tacho aqui, vou começar a combinar quem que é o arquiteto, aí eu peço favor pro arquiteto, pô, faz fiado, te pago daqui a pouco, né, naquela época. Aí eu vou, cato pedreiro lá no Jardim Japão, trago dos pedreiros, vamos aí, vamos começar a trabalhar, descarrego o saco de cimento. E aí um belo dia aquele lugar existe com muito suor, sangue e lágrimas, ele existe. E aí ele começa a ser ocupado. E aí um belo dia, se eu virar pra você, as pessoas da minha geração, e perguntar assim: você tem uma memória foda do Vegas? Você vai me contar uma história. Ou de alguém que você ficou, ou de uma noite que você estava muito doido e que ela. E as pessoas não têm saudade do Vegas. É só um referencial para você se lembrar de como você era com seus 30 anos. Então, algo que existiu dentro de mim por entre algumas pessoas começa a existir como um backdrop de memória. E é um bagulho muito doido, porque é uma transferência quase onírica, sabe? De alguma Sim. forma você vive o sonho, o meu sonho um dia virou seu sonho que virou uma memória e gera consequências em cascata. Tem gente que eu conheço que
engravidou porque conheceu uma pessoa no Vegas e saiu um bebê dali. Então é uma coisa muito foda, assim, porque você consegue lidar com umas energias vitais mesmo. Você cria histórias, cria É, memórias. você cria memória, você cria história, você cria existência. Tem gente. Eu conheço 10 bebês a Pina, eu conheci a Vanessa na pista do Vegas. Você vai criando é, dobras e você vai existindo. Eu acho que é um. É meio como escrever um livro, sabe? Um livro que as Sim. pessoas continuam lendo. Uhum, É uhum. meio como você. Eu não estou dizendo que um empreendedor ou que eu sou um artista, porque eu não sou. Eu sou um criador de infraestrutura para que os artistas se apresentem. Mas eu acho muito foda. Eu sempre invejei muito os artistas, até os jornalistas, pessoas que conseguiam se expressar através das palavras. Eu sempre tive muita. Ou os fotógrafos, ou aqueles que sabem contar histórias através de uma câmera, por exemplo. Sempre invejei muito esse tipo de humano. Como eu sou engenheiro, eu sou o contrário disso, né? Eu interpreto máquina. Você era, né? Porque agora você cria histórias É, com os mas seus foi o suporte que eu lugares. encontrei para conseguir falar. Sim. Montar os negócios são suportes caríssimos, mas é o suporte que eu encontrei para conseguir me expressar. Você está sendo um pouco modesto, porque você sabe se expressar muito bem, tanto que você é palestrante, você dá muita É, palestra, sim. né? Vou até me antecipar, porque isso era uma pergunta para o final, mas eu vou até colocar agora, É, assim, né? Porque eu até queria entender ali, assim, né? Você já abriu 27 lugares, alguns fecharam, é, outros estão sim. tão abertos. Eu sei que isso é o que te move, mas você tem ido cada vez mais por esse lado da comunicação. Aham. É para aí que você quer? É para esse caminho? Eu era professor, eu não sei se você se lembra que eu dava aula de redação Sim, na PUC, né? Quem que dava aula comigo? O Beto, que era amigo do Flávio e do Sérgio. sim. Então, eu dei aula durante muitos E na anos. periferia também, né? Você tinha É, alguns dei aula trabalhos, né? de trampo, eu dei Sim. aula de alfabetização de adultos, Uhum. aula de ciência para adultos recém-alfabetizados. Cheguei a dar aula no MST, no Sim. Pontal, no acampamento que eles tinham no Pontal. Então é um negócio, você dar aula e você ser professor é uma vocação, cara. É uma vocação que você encontra, assim, é uma epifania quando você descobre o que você sabe fazer de melhor. E eu não era para eu ser engenheiro, porque eu sou um engenheiro de merda, eu era para ser um professor. Então demorou muito tempo. Aí eu encontrei a minha vocação, encontrei a minha voz, porque você fala bem, a oratória, você conseguir articular os pensamentos e transferir através de palavras aquilo que você está sentindo ou pensando, é um dom. E eu acho que eu tenho esse dom. Aí eu usei esse dom durante muitos anos para ensinar. Então agora, cara, que eu já tô mais maduro, que eu já tô num outro lugar da minha vida, cara, eu tô cada vez mais me dedicando a impedir que o empreendedorismo ele virou muito um assunto no Sim. Brasil, né? E dá para fazer várias da teologia. Eu posso tecer assim uma tese sobre a emergência do empreendedorismo do Brasil, porque é uma coisa de 10 anos para cá que vem das igrejas de periferia da teologia da prosperidade. Eu posso, mano, desenhar uma tese para você aqui sobre isso. Não vou fazer isso para poupar os nossos ouvintes. Mas é um assunto que virou muito sedutor. Porque o que era o sucesso no nosso tempo? Era ser executivo. Né? Você almejava ser CEO. Sim. Hoje o sucesso é ser empreendedor. Ser dono do seu próprio negócio, ser dono do... Só que esse é um caminho muito perigoso, Ivan. Porque o empreendedorismo, ele acaba com a tua vida se der errado. E as chances de dar errado são gigantescas. Bom, você tem um livro que é o Manual do Empreendedor Subversivo, é É, isso ou não? empreendedorismo para subversivo. Exato, é. Eu li já faz tempo, eu li quando saiu, mas a impressão que eu tive quando eu li, eu adorei, mas assim, você estava quase desestimulando as pessoas a Mas empreender, falando assim, isso é muito difícil, isso é muito ruim, você vai te tirar o sono, tirar o seu dinheiro. porque não é desestimulando, é falando, encara essa jornada com a seriedade que ela merece. Porque as pessoas se preparam um ano para se casar. Mas elas acham que vão empreender catando a chave do negócio e começando loucamente. Dá para fazer, eu fiz isso com o Vegas, mas eu tive sorte, eu tive muita sorte. Porque aqui, olha, para pensar, empreendedorismo no Brasil. Primeiro, a gente tem uma educação que ela é voltada para você obedecer, né? Para você ter uma carreira, Sim. para você ter um patrão, para você servir a uma corporação, mesmo que você seja CEO. Ela não é voltada para, não é uma educação libertária, como falava lá o Paulo Freire. É uma educação, não é para você virar um livre pensador, né? Formar suas opiniões, pesar as opiniões. Não, ela te coloca numa trilha de carreira.
Aí você estuda, você pode estudar administração de empresas 4 anos na GV, só que você não, ninguém te fala como monta uma empresa. E para você montar uma empresa, principalmente quando você está sozinho, você tem que articular várias áreas de saber. Você tem que saber contabilidade, RH, comunicação, desenvolvimento de produto, atendimento ao cliente, soft skills, hard skills, um monte de coisa que é muito... Você tem que ter um canivete suíço, uma caixa de ferramentas gigante do teu lado. E aí, você não tem crédito no Brasil. Aí você vai pegar crédito de quem? Pega emprestado da mulher, pega do cunhado, você vai alugar um imóvel, você tem que dar um outro de garantia. Um imóvel, e aí tem que ser um imóvel acima de não sei quanto. Então é muito difícil, é um caminho muito desafiador. Para quê? Para 70% dos negócios entrarem em falência dentro dos primeiros 4 anos. Ou seja, o cara não consegue nem recuperar o capital que ele investiu. E outro dia eu li uma estatística que, sim, me deixou arrepiado. A saúde mental do empreendedor é pior do que a do policial militar. Porque isso te marca para sempre, cara. Te marca do ponto de vista positivo e te marca do ponto de vista negativo. Então você tem que encarar o empreendedorismo com uma seriedade que é uma fratura na tua vida. Não, sua vida não vai ser a mesma, mas eu incentivo todo mundo, porque realmente você vai se lembrar disso para sempre. É uma das coisas mais lindas que existem quando você faz um negócio e ele dá certo. Mas se você não se preparar para isso, você vai se machucar. Mas você acha que empreender é para todo mundo se estiver bem preparado, se ela se preparar, se ela quiser, ela vai empreender ou Se tem... você me perguntasse isso há 5 anos, eu te falaria que não, não é para todo mundo. Hum, Agora tem que ser para todo mundo, porque, mano, emprego vai acabar já já. A gente que tem 50, qual que é a probabilidade de nos contratarem hora em diante? Baixíssima. Emergência de inteligência artificial, precarização de relações trabalhistas. Eu posso te dar aqui 28 mil argumentos para te falar. Se você não tiver um plano B, em algum momento vão colocar um plano B na tua frente e vai ser desagradável. todo mundo vai ter que ser empreendedor em algum Em algum momento. momento, sim. Você vai viver até os 90, 80 anos, você está com força produtiva por mais 15, 20 anos. Que eu saiba, você não está aposentado, nem eu. Que eu saiba, é muito louco, porque o que nos distancia da pessoa que está em situação de rua é só tempo. É isso. A gente é pobre plus. Eu ainda sou pobre plus. O que quero dizer com isso? Mano, eu posso ficar sem trabalhar 1 ano e meio, talvez. Eu acho que eu consigo ficar 1 ano e meio sem trabalhar. Se eu não tiver vencimento depois desse 1 ano e meio, meu camarada, ferrou. Eu não consigo mais pagar aluguel. E todo mundo que tem. O que distancia qualquer pessoa da pessoa que está na rua é tempo. Alguns conseguem ficar 3, 4, 5 anos, outros viraram rentistas e, através da renda que eles têm do dinheiro aplicado, conseguem viver para sempre. Então, esses são os burgueses, já estão livres do faro, já são livres. Agora, a gente que não conseguiu juntar dinheiro, tudo bem, a gente vai queimar uma casa, vai queimar um patrimônio, começa a queimar o patrimônio, mas em 10 anos acaba. Você perdeu muito dinheiro nos seus Muito, negócios? muito. Eu já fui multimilionário. Eu já tive dinheiro a ponto de não precisar trabalhar mais na vida. De poder me aposentar e ter uma renda assim belíssima, acima de 100 pratas, que é o que eu considero uma renda de burguês Maravilhoso. maravilhoso, gorda, Sim. né? Pra gente que é da classe média alta, eu não me considero um cara muito rico, mas sou da classe média. 100 conto por mês, você precisa de mais pra quê? E Né? o que aconteceu? Ah, mano, inconsequência. Porque eu sou muito apaixonado pelos programas. O Mirante 9 de Julho, por exemplo. Eu gastei 3 milhas naquele lugar, eu sabia que não ia ficar em pé. Você sabia? Sabia. Tinha um cafezinho de um lado e um botequinho do outro. E era um lugar público. Mas me trouxe outras coisas. Me trouxe reconhecimento. Minha vida mudou depois do Mirante. Eu consegui acesso ao Haddad, que era o prefeito na época, né? O Sim. Haddad inaugurou, então eu tive acesso a uma esfera política que eu jamais teria como dono de boate. Eu comecei a falar com a Secretaria de Cultura diretamente, então eu ganhei um capital político, que para mim foi muito importante e que jamais eu teria de outra maneira. Então, E foi bonito também, foi uma história bonita, foi lindo ver o Mirante sendo sim, ocupado e sim. tudo mais. Foi uma Criou, história... criou memórias também. Criou memórias, aquele É. lugar foi muito mágico Sim. durante alguns anos. Então, apesar de ser uma preocupação financeira constante. Então, cara, eu já fiz muita coisa inconsequente, assim, gastar dinheiro.
Porque eu me apaixono pelo espaço, cara. Eu me apaixono, assim, eu olho pro lugar e eu falo, o que que eu posso te dar de melhor? Eu quero mimá-lo, sabe? Eu quero dar um banho de loja nele, eu quero do bom e do melhor. Eu quero, não desnecessariamente, sabe, banhando lugar a ouro, mas eu quero cuidar, sabe? Porque eu acho que são pedaços de memória mesmo. Eu tenho esse cuidado, assim. Nenhum lugar que você fechou, teve que fechar, você considera um fracasso? Ou considera, Cara, assim? assim, eu vou te falar, teve lugares que são fracassados. Por exemplo, se não fosse pelo Mirante, não existiria o Bar dos Arcos. Ponto. Por quê? Porque foi o Bar dos Arcos, aquela pessoa lá sonhou, só que é um lugar público. Então eu precisava de um modelo de PPP, de participação público-privada, para regimentar e regular a minha relação com a Secretaria de Cultura e OS. E como eu já tinha feito isso com o Mirante 9 de Julho, eu entreguei na mão da OS, da IBGC na época, o modelo que eu tinha feito. Então eles replicaram o modelo do Mirante 9 de Julho, que tinha demorado 9 meses para ser concretizado, eles replicaram para o Teatro Municipal. Então, se não fosse pelo Mirante 9 de Julho e por toda Sim. a experiência que eu tinha construído, além do mais, para você fazer uma PPP, você tem que ter um histórico de construção de PPP. E o Mirante já era uma PPP com a subprefeitura da Sé. Então, se eu não tivesse feito o Mirante 9 de Julho, eu não teria feito o Bar dos Arcos, que é o meu projeto, depois do Vegas, talvez mais bem sucedido. Sim, Junto com o Cine Joia, talvez. sim. Então, cara, é assim, sucesso e fracasso na vida do empreendedor são voláteis. Eu tô bem, agora eu tô bem. Você me pergunta, "Aí, você tá bem, mano? Tô bem, tô bem. Consegui recuperar uma parte da minha posição financeira. Me perguntasse isso há 2 anos. Eu tava em posição fetal Mas isso por causa da pandemia por também, causa da né? pandemia. Mas antes da pandemia, eu abri o Arcos, fiquei 9 meses aberto, bum, pandemia. Sim. Quando eu abri o Arcos, eu tava quebrado. O Arcos salvou minha vida. Se eu não tivesse aberto o Arcos, cara, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Eu não tô zoando. Não sei o que seria de mim. Você considera ser o maior acerto? É muito cruel, né, perguntar isso, né, para um empreendedor, alguém que tem É. tanto tempo ali de carreira ali, perguntar o maior acerto. Mas dá para, você consegue ali pontuar ali o Vegas, que foi o primeiro, ou o Bar dos Do ponto de vista Arcos? financeiro, tem várias perspectivas de acerto, assim. Pode ser acerto cultural, acerto financeiro, acerto. Cara, eu tive poucos erros grosseiros. Eu cometi 2 erros grosseiros. Três talvez. Não, dois que eu tenho certeza, 2 erros foram grosseiros. Mas que aí eu fui, porque também uma coisa, você começa a ficar estimulado, você começa a ficar ganancioso, né? E a gente é muito preso de uma lógica expansionista. Tipo, foguete não dá ré, vamos alavancar o caralho. Então você acaba virando preso dessa lógica expansionista, muito da testosterona, de ser maior, mais veloz, né? Então eu entrei num café, que era um Lina Café, que eu entrei de sócio investidor e botei só dinheiro, me afastei, deixei que fizessem o que queriam fazer, me ferrei. E num outro. Desse eu nem lembro. Eu Então, nem tenho esse durou seis registro. meses. Na verdade, a gente vendeu para Starbucks. Tá. Tipo, depois de 6 meses, ofereceram uma grana que era suficiente para cobrir todas as coisas, a gente entregou. Mas foi um tempo dos infernos, né? Ainda bem que a gente recuperou uma parte do dinheiro. E o outro foi o Segundo Zé Carniceria, que a gente levou lá pro Largo da Batata, e que também foi um fracasso. Foi um fracasso, não. Foi um. Ele chegou antes do tempo, porque era o Largo da Batata Sim. antes de tudo que aconteceu no Largo da Batata de alguns anos pra cá. Bom, mas você tinha um bom benchmark ali, né? Você fez o Vegas, o tempo O que a Augusta Vegas, também enfim. não era nada. Mas foi um negócio difícil, que eu perdi muito dinheiro também. Então, e quando você perde dinheiro é foda, porque você se amarga rapidinho. É difícil você. Deve doer, né, para um empreendedor, né? Dói Assim, porque você muitas vezes, especialmente quando você está trabalhando no ramo de entretenimento, porque você vê as pessoas se divertindo às suas custas. Eu já tive várias vezes essa sensação, vendo um puta de um show no Joia, assim, da minha banda predileta, só que sabendo que eu tava levando um prejuízo monstro e não conseguindo sequer aproveitar. aproveitar do show, porque eu falava, cara, eu tô levando um ferro de 100 conto aqui. Que bosta. Por que eu continuo fazendo isso? Facundo, para encerrar, eu queria que você incorporasse o engenheiro que mora dentro de você
com muita objetividade, dissesse qual que é a sua maior qualidade, assim, o que te fez chegar onde você chegou, abrir todos os lugares que você abriu, criar tantas Uma histórias e só? memórias. Não, pode falar mais ali, o tempo que você quiser. Agora o tempo é seu, eu sei que você está com... Cara, não, eu sou curioso É. e acho que ser curioso é um dos atributos mais bonitos do ser humano. Gente que é curiosa. Enquanto você for curioso, você vai estar vivo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que eu tenho um outro. A gente se conhece há 30 anos, a gente estava falando assim. Fez os 5 anos, mais ou menos. Eu sou muito pé no chão, cara. Eu não mudei muito do momento em que. É lógico que a gente muda por causa da maturidade, né? Mas meus amigos são os mesmos, eu troco ideia do mesmo jeito. Eu não sou muito deslumbrado com o Com sucesso, porque posses, com... não, eu não nada. sou muito deslumbrado com nome, celebridade, caguei. Eu não sou, eu não me vejo assim. Eu não quero me ver assim. Eu não quero sair da classe média. Porque eu sei que no momento que eu sair da classe média, eu vou perder a sensibilidade com relação ao preço, que eu acho que é uma coisa foda. Então eu sou controlado. Eu não vou falar que eu sou humildão, porque eu sei que eu não sou. Mas eu nunca fui também. Eu sou argentino. Não dá pra pedir humildade para um argentino. Mas eu não sou muito plástico, assim, no sentido de que meu ego se expande muito. Não, sou controlado nesse sentido. E eu sei ler gente. Então eu não sou bom com gente. Não sou um cara muito extrovertido, né? Amigão da galera, sou meio chato, meio antipático, meio ranzinza, mas eu sei em quem eu posso confiar. Então acho que uma das minhas maiores habilidades como empreendedor é saber trabalhar com as pessoas certas e saber lidar com as pessoas certas, porque eu trabalho com uma mulher trans e trabalho com um tiozinho que faz a acústica da Sala São Paulo. E com a bilionária que é dona do imóvel onde eu tô. E são maneiras diferentes você falar São maneiras com cada diferentes de um. falar, são códigos diferentes de cumplicidade, porque não tem como você fazer negócios com alguém se você não desenvolver confiança, uma relação de confiança. Eu só faço relação de confiança com as pessoas. E eu acho que eu sou confiável. A minha palavra não faz curva. Eu não preciso de contrato pra nada, cara. Minha palavra não faz curva. Então, e eu preciso que as pessoas entendam que elas estão primeiro fazendo negócios com um cara que é confiável, e segundo, que a gente está fazendo algo maior do que eu, ou do que ela. Porque o projeto é sempre maior do que a soma dos egos que estão embaixo do projeto. Então eu deixo isso muito claro. Meu ego, eu nunca faria um bagulho do Outback e colocar o meu nome embaixo. Ou sei lá, como o Paris 6 e colocar o nome embaixo, entendeu? Porque o negócio é muito maior do que a soma dos egos que estão envolvidos. Então Então, a gente nunca vai ver o bar do não, Facundo, não vai ter isso. não, cara. Não. Eu gosto de ser a personagem oculta das histórias, sabe? Eu sei que elas são manifestações minhas. Como eu te disse, eu tenho muito respeito e muito orgulho do que as pessoas com quem eu trabalho a gente produz junto. Até em projetos que são muito difíceis, tipo o Love, que você foi, pô, projeto cabuloso, assim, cabeludo. Eu não sabia nem por onde começar. Por onde você começa, Ivan? Não, eu não faço a Não menor ideia. faz. Eu também não Você que me faço. diz. Eu também não faço. Eu sei tanto disso quanto você. Eu não sei. Não fiz faculdade disso, não contratei consultoria. Eu tenho o Google. E depois de 27 negócios, você aí já Aí eu tenho uma começa... sensibilidade que me diz o nível de risco que eu tô correndo num determinado negócio. Eu só entro em negócio de risco, hoje em dia. E eu só entro agora em negócio que realmente é novo. Quando eu te digo novo, é fazer algo que eu nunca fiz na minha vida. Eu sabia que o nível de risco que eu tava correndo no Love era gigantesco. Porque é isso, eu não tenho um modelo. Se você me pedir para fazer um bar, cara, eu rascunho num pedaço de papel aí, eu te garanto que ele vai ter uma probabilidade de 70% de dar certo. Te digo com quem trabalhar, qual que é a variabilidade entre os preços dos drinks, te digo quem que pode ser o arquiteto, eu faço uma linha narrativa rápida e eu te digo que 70% de probabilidade, eu reproduzo o que eu já fiz no passado. Isso é mais ou menos o que você tem feito ali no Shake in the Bar, né? No programa que você tá É, agora, né? Ajudando um pouco a avaliar, as pessoas a avaliarem os seus negócios. e fazendo essas pessoas entenderem que, cara, no Shake in the Bar, né, o meu grande propósito é falar para as pessoas, ó, quando você vai num lugar, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Você vai no boteco da esquina
do seu José, ali no teu bairro. Você entra naquela padoca. Olha em volta, aí pede um pingado com pão na chapa. Você come aquilo, vai para casa e fala assim, o pão na chapa tava murcho. O pingado tava frio. Ah, blá, 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 blá. E você não faz ideia da quantidade de articulação que existe por trás daquele pingado e daquele pão na chapa. Eu nunca mais tive coragem, mano, de entrar no lugar e criticar. E a gente, como paulistano, é crica pra caralho. A gente critica tudo. O serviço era ruim. Porque o prato era pequeno. Porque o preço era não sei o quê. E, cara, eu entendo. Eu entendo que muitas vezes você é incompatível com um determinado lugar ou que seu dinheiro suado não voltou em experiência quando você compra alguma coisa. Mas só o fato do desgraçado ter tido a coragem de montar qualquer coisa que seja, de um boteco a um salão de cabeleireiro, e eu não estou falando que tudo tem que ser considerado bom. Algumas coisas podem ser incompatíveis com você e tá tudo certo. Você não precisa depositar seu dinheiro, porque depositar dinheiro é um voto de confiança que você faz naquele lugar, né? Mas, cara, é muito difícil, Ivan. E eu quero que as pessoas, quem está assistindo, mas não tem o desejo de ser empreendedor, entenda a quantidade de trabalho que tem, ainda que de uma maneira resumida, né? Por trás de qualquer espaço físico ou produto ou serviço que você consuma. E a gente consome o tempo inteiro coisas, né? E quem está, por um outro lado, desejando botar um produto ou um serviço para fora, pense duas vezes. Porque é um caminho sem volta e que pode te marcar para sempre. Então, eu quero mostrar isso, sabe? Nada existe no mundo, esse copo, esse porta-copo, nada existe no mundo. Tudo isso é trabalho e engenho de gente que dedicou muitas vezes suas economias e suas vidas. Que se arriscou, E que se largou uma vida mais arriscou e que sonhou. confortável. E acho isso tão louvável, mano. Antigamente a gente, como jornalista, o jornalista, às vezes, ele tem um pensamento um pouco arrogante, né? Ele acha que é a antena da raça, ele acha que ele é mais refinado do que as outras pessoas. E eu fui assim muitos anos, né? Curador. Sim, temos esse defeito. Sim. Temos esse defeito, né? Da gente se achar mais refinado que os outros. Então, durante muitos anos, eu fui esse curador arrogante, de olhar e falava, isso é ruim, isso é bom. Hoje em dia, eu entendi que só o fato de você produzir é muito mais potente do que a minha impotência de criticar o trabalho alheio. Então eu, por exemplo, não gosto de funk. Talvez porque eu sou elitista demais, talvez porque eu sou branco, sei lá o quê. Eu não gosto de funk. Eu acho funk do caralho. Não é pra mim. É um critério subjetivo, incompatibilidade, só isso. Eu nunca mais vou falar que funk é ruim, na minha vida. Porque eu entendi que só de aquilo cumpre tantas e tantas camadas de função social, Emociona tanta gente, emociona né? tanta gente. Quem Sim. sou eu para falar que Beethoven é maior que funk? Sim. Ninguém, entendeu? Beethoven também criava epifania, dava vontade de transar, sei lá o quê. Então não tem, sabe? Eu com a maturidade eu entendi isso. Então, mano, hoje em dia eu entro num boteco e eu começo a construir uma fantasia de que, cara, quem que sonhou com esse boteco? Por que fizeram isso desse jeito? Por que que o pão chegou aqui desse jeito? O que aconteceu para o pão ter chegado murcho? Porque às vezes é o funcionário, cara, que pegou 3 horas de condução lá da quebrada para ganhar salário mínimo e chegar na chapa para te servir o pãozinho. Cara, ele tá com a filha doente, não consigo comprar remédio. E aí esqueceu o ponto do pão, sei lá o quê, entendeu? Sim. As coisas são muito delicadas, cara, tão muito delicadas. São muito interconectadas de maneira muito delicada. E eu gostaria que de alguma forma as pessoas percebessem essa, 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 essa fragilidade que existe em tudo. Sim. Eu sei que eu já falei que ia encerrar, mas eu Tô vou... punhetando demais, né? Não, eu quero fazer agora mais uma última pergunta aqui para encerrar de verdade, que é o Hum. seguinte, qual que é o seu limite para o risco, assim? Porque você gosta do risco, mas você, por exemplo, nunca saiu de São Paulo, você é paulistano, você conhece o paulistano, você circula na cidade, conhece cada canto, anda de moto para cima e para baixo, mas você nunca se arriscou em outra cidade, por exemplo. É esse
Esse seria um limite do seu O de limite risco? é a minha verdade, cara. Eu nunca botei um lugar que não fosse um pedaço de mim. Às vezes um pouco mais sombrio ou mais escondido como Love. Às vezes um lugar... são todos pedaços de mim. É verdade. Não tem... Por isso que eu nunca montei um lugar no Itaim. Ou por isso que quando eu fui, por exemplo, o único lugar que eu fui pra fora do centro foi no Aeroanta, porque eu achava que era uma casa muito... Foi uma casa de show muito emblemática pra nós aqui em São Paulo. Ficava na Faria Lima, foi a primeira vez que eu saí do meu território. Mas eu sou territorialista. Eu não estou procurando, é, de alguma forma, escalar uma ideia. Eu tô... Toda hora eu me deparo com um poeminha, assim, sabe? O meu trampo é meio de ourives, assim, pegar o bagulho e começar a brincar e mexer. Eu tô numa fase agora que eu tô em 4 projetos, que todos eles têm o mesmo pano de fundo, uma verdade. E a verdade é subjetiva, não tô falando da verdade maior, não, tô falando de a minha verdade mesmo. Porque o que acontece, Ivan? Esses lugares, eles têm uma probabilidade alta de dar errado. Não deu dinheiro, mesmo os lugares que me deram, que deram errado. Pô, eu tenho várias histórias pra contar do Zé Carniceria, mesmo que ele não tenha dado certo. Eu me lembro de montar, na época eu tava separado, eu me lembro de montar a trilha sonora com o crush que eu tinha e a gente montou a trilha sonora juntos. Eu me lembro de ir pela primeira vez, tinha um joelho de porco, eu nunca tinha comido joelho de porco. E comer um joelho de porco e ficar encanado se as pessoas iam gostar, não. Eu me lembro de ter colocado uma girafa que eu tinha em casa, uma girafa empalhada, bem doido, excêntrico, mas eu não sabia onde colocar aquela girafa, coloquei lá. Eu me lembro de, assim, de carregar, eu me lembro, eu tenho a minha história, ela se confunde com esses lugares. Sim. Então, e ele me machucou muito do ponto de vista financeiro. Eu me lembro de criar, assim, o que que ia dentro do banheiro. Então tinha uns mugshots do assim, Johnny Cash, do Elvis Presley, assim, deles presos. Então eu tenho minha memória ancorada nesses lugares, porque eles são pedaços de mim. Não deu certo financeiramente, infelizmente. Mas Mas alguns foi não darão. importante Foram e importantes, me ajudam a marcou contar sua história, vida. Uhum. criam uma continuidade narrativa, Sim. estão alinhados com aquilo que eu penso. O que seria feio seria falar tudo isso e abrir uma, sei lá, um restaurante no shopping JK. Não faria sentido, entendeu? Sim. Para você não. Pra É. mim não, por mais Uhum. que fosse dar dinheiro. Sim. Já me chamaram várias vezes pra abrir coisa em shopping. Assim, pagando a obra, fazendo, já aconteceu algumas vezes. Eu sempre disse não. Porque pra mim não é desse jeito que eu quero. Eu tenho dinheiro suficiente já. Porque eu também não escapo da classe média, nem quero. Meus prazeres são baratos. Facundo, brigadíssimo pelo papo ótimo. Brigadíssimo. Valeu. Obrigado você. Valeu. Obrigado você por estar na minha vida até hoje.